Pessoal, iniciando então o trecho 2 da aula 1, né, como a gente havia combinado, né, lá no final do trecho 1, a gente vai apresentar agora o checklist, né, de vistoria de campo, né, de um determinado terreno, de uma determinada gleba. Aqui objeto de uma prestação de serviços para banco, tá? Serviço prestado, serviço case real. Tá? Isso aqui foi um serviço prestado em 2019. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui o modelo do checklist. Ele está em branco, tá? Mas foi o checklist desenvolvido aqui para a gente fazer a vistoria, né, e caracterizar esse terreno como recomendado ou não, né, para fins de recomendação ou não ao banco, né, e à empresa, né, proponente do processo de financiamento do empreendimento. E depois eu vou mostrar aqui no Google Earth como é que está esse empreendimento lá hoje. Ele já foi implantado, tá? Eu mesmo já fiz algumas vistorias lá para fins de pagamento, de medições. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui no Google Earth a questão da implantação, a localização desse terreno, se está em zona de expansão urbana, ou se estava em zona de expansão urbana, hoje como é que ele está, né? Enfim, todas as características do terreno em fase de pré-empreendimento e depois em fase pós-implantação, com o uso aqui do Google Earth, ok? Então vamos lá. Primeira aba aqui do checklist da Target, utilizado para a gente fazer vistoria de terreno, né, caracterização de terreno. Né? Isso aqui é um processo que ele precisa ser feito em loco, tá? Pessoalmente, tá bom? Então você vem o nome do empreendimento, né, eventualmente se já tiver nome, a matrícula do terreno. Aqui, ó, programa, modalidade, isso aqui é para quando é um serviço para banco ou para quando a empresa está buscando um financiamento. Né, aqui na Target a gente tem um curso que se chama Programas Habitacionais, né, da Caixa Econômica Federal. Né, então tem lá a alocação de recursos, tem lá o apoio à produção, tem o Produlote, tem uma série de produtos que requerem, né, a vistoria. Então a gente coloca o programa, né, se ele ainda estiver válido, né, enfim, dados cadastrais, tá? Data de vistoria, muito importante, né? Eventualmente a gente faz a vistoria no ano de 2020, o empresário só vai tomar a decisão, só vai viabilizar o financiamento daí a 3 anos, né? Então as características do terreno, elas podem e mudam, né? Podem ter mudado e eventualmente mudam mesmo. Então você coloca a data, o horário, ok? Localização, né? Se tiver aquelas localizações, aquelas matrículas antigas, né? Gleba número tal, parte do empreendimento tal, subgleba, sublote, parte da fazenda, lugar denominado Grota da Onça, né? Assim, lá na matrícula, principalmente as mais antigas, né? Batidas ainda à mão, né? Você tem lá umas denominações meio estranhas. Coloca o que está escrito realmente na matrícula, tá? E coloca aqui no complemento, se for o caso, ó, lugar conhecido, localidade tal, nome atual, né? Que eventualmente pode estar lá na matrícula o nome do lugar denominado Fazenda do Pari, né? Foi o último que eu visitei, né? Mas hoje tem um novo, o nome do bairro é Nova Aurora, né? Mas na matrícula ainda não tem esse nome lá, tá? Ele tem, mas lá no finalzinho, mas é bom você colocar o nome da certinho, ok? O F, né, Unidade Federal, ponto de referência, coordenadas, tá? Isso aqui é importante, tá? Hoje em dia a gente tem muito aí de sistema de georreferenciamento, né? O pessoal trabalha muito com drone também, e coordenadas por GPS, ela não falha, né? Ela é precisa, né? Então coloca a coordenada GPS, você pode tentar colocar duas aí, ou escolher uma das duas, né? Eu costumo colocar na testada, no acesso, né, de frente para o terreno, de frente mesmo, né, onde você tem um acesso no terreno. Né? Você tem ali uma porteira, você tem uma derivação da estrada principal, coloca ali o local de entrada, não no centro do terreno, não lá em cima, não próximo, é na entrada, na porteira, no acesso ao terreno. Aí
Você vai guiar ali o empresário, você vai guiar o investidor, você vai guiar o banco, o engenheiro, o projetista, o arquiteto, na porta do local. Então o cara colocou no GPS lá do carro, do telefone, a latitude e a longitude, ele vai cair lá na sua porta. Né? Situação urbano, periférico, expansão urbana ou rural. O urbano é dentro da malha urbana. Né? O periférico ele pode estar dentro da malha urbana, mas porém na periferia. Né? Expansão urbana, né? Para quem não sabe, a gente tem todo município, né? Por lei ali hoje é o plano diretor, né? A gente tem todos os municípios praticamente do Brasil já zoneados, né? Hoje é por zona, né? A legislação exige que os municípios tenham, né? O plano diretor. Né? Então você tem lá o município dividido por zonas, cada uma dessas zonas tem um uso e ocupação distinto, né? Que tipo de ocupação pode ser, se é residencial, comercial, mista, etc. Então você coloca aqui, se ele é urbano, periférico, expansão urbana ou rural. Expansão urbana é aquele limite, né? Você tem um limite ali do zoneamento urbano, né? E depois você tem uma outra perimetral, né? Que é a zona municipal, mas ela é de expansão urbana, né? Para onde a cidade pode crescer. E depois dessa a gente ainda tem uma outra limítrofe que é a rural. A gente pode fazer empreendimento em qualquer uma dessas áreas, né? Desde que você atenda à legislação. Se ele for caracterizado como rural, né, a empresa tem que buscar a descaracterização, né, de rural. Né? Isso aí é um processo, né, que envolve o INCRA, envolve a questão do uso. Né? A gente tem não só a questão da localização, mas o uso dela. Né? A gente ensina isso lá no curso de loteamentos, estruturação do negócio e projetos. Né? Aqui na Targa a gente faz projeto, loteamento, tá? É um dos trabalhos que a gente faz. Então a gente trata disso lá, tá? Caracterização do entorno. Aqui, ó, vou melhorar isso aqui um pouquinho. Vou colocar aqui, ó. Eu vou inserir depois aqui, ó, o zoneamento, tá? A caracterização do entorno, tá? Densidade de ocupação habitacional em relação ao município. Né? Baixa, alta. Qual é a sua percepção? Tem muitas casas, é altamente ocupado, se é que é ocupado. Né? Ok? A gente está falando do entorno. Tá? O uso predominante, tá? Isso aqui a gente coloca muito em laudo de avaliação para banco. Né? O que é o uso predominante lá? Centro da cidade é comercial, dependendo da rua. Né? Tem lugares que são mistos, tem lugares que estão estritamente residenciais. Né? Onde você vai ver isso? Né? Lá no zoneamento municipal, o qual geralmente faz parte lá no final como anexo, né, no plano diretor ou lei de uso e ocupação dos solos. Tá? A LUOS, normalmente é o plano diretor, lá dá o zoneamento. Né? O plano diretor dá o zoneamento, né, ZM, ZR, né, depende do município, e a lei de uso e ocupação do solo caracteriza o uso e ocupação, né, permitido, né, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, né, afastamentos, etc. Taxa de permeabilidade para aquele zoneamento específico. Né? Padrão usual de acabamento na região. Né? Note aqui você, ó, que a gente está fazendo uma análise qualitativa. Né? Qual é a qualidade das unidades habitacionais, né, ou comerciais, né, ou mistas, que estão lá no local, no entorno. Né? Padrão alto, né, padrão médio. Você pode marcar 2 aqui se você quiser. Né? A gente está falando aqui do entorno. Pode ser que o terreno seja grande, de um lado tem um bairro ali de padrão normal, né, e do outro tem um bairro de padrão alto. Né? Ou de um lado tem um padrão baixo, né, de ocupação, né, subdesenvolvida, né, moradia precária, né, que a gente fala, o termo técnico, e no outro tem um bairro de classe média. Né? Tem que caracterizar essas questões. Né? Transporte coletivo, se existe ou não, a qualidade do transporte coletivo, né? A frequência, né? Se ele é regular, conversa com as pessoas, vai lá no comércio, pede informações, a gente colhe muita informação. Né? Não adianta você fazer um bairro distante do município, né? Da sede do município, vou até adiantar aqui, ó, igual esse caso aqui, ó. Você não tem transporte coletivo adequado, né? Vamos supor que o ônibus passa lá 3 vezes por dia. Como é que a pessoa vai lá trabalhar, né? Como é que a pessoa vai trabalhar lá no município, né? Então você tem, não que seja um impeditivo, né? Mas que se você tiver um bom relacionamento municipal, etc., você pode pedir, né? Nós vamos desenvolver um bairro aqui, vamos morar
400 famílias. Vocês têm que melhorar aí o acesso e o transporte, né? Mas a gente tem que pegar essas informações aqui antes para caracterizar isso, né? E depois levar para o board de decisão, né? Para os decisores lá da empresa incorporadora, ou você mesmo tomar a decisão. Né? Aqui outras informações ó, com relação ao polo de influência mais próximo. Né? Distância ao mercado de trabalho mais próximo. Essa informação aqui ela é importante. Ó. Já foi zona de uso predominantemente industrial, porque gera resíduo, né? E resíduos, né? E eles são, nós estamos no Brasil, né? Dificilmente uma empresa aí trabalha de forma 100% regular no descarte ou tratamento de resíduo, né? E o banco, especialmente a Caixa, ela não aprova empreendimentos que são, né, que seriam, né, implantados em terrenos que já foram de uso industrial. A não ser que você faça um trabalho, né, de contrata um profissional ambiental, um engenheiro, né, especializado, que ele vai falar que o material ele já tem inércia, ele já tem inerte. Né, foi de uso industrial, mas que não acarreta, devido a ter muitos anos que aquela região ali foi de uso industrial. Ele vai caracterizar, né, que tipo de uso, que tipo de material foi descartado. Né? A Caixa, por exemplo, não financia empreendimento vizinho a posto de gasolina, ou local que tem uso ali de tanque submerso, ali, de combustível, de óleo, etc. Você imagina para o empreendimento que já foi, né, objeto, né, que já teve ali em cima dele uma indústria siderúrgica, por exemplo, né, alimentícia. Né? Então a gente tem que colocar isso, tá? Não deixa de colocar não. Ok, vamos para a aba 2 aqui, ó. A gente continua ainda fazendo, né, a vistoria. Aqui caracterizando algumas informações mais físicas mesmas, né, mais quantitativa, né, via de acesso, por exemplo. Né, existe ou não existe? Né, a Caixa financia, tá, a infraestrutura de acesso, chama obra não incidente. Ela não financia até o empreendimento, mas dentro do empreendimento financia tudo. Tá? Se tiver só o terreno, financia ali dentro dele arruamento, rede de água potável, rede de esgoto, energia, drenagem, etc. Terraplenagem. Agora, o acesso até lá, né, a Caixa não financia. Você que tem que fazer. Então é por isso que é importante colocar se ela existe ou não. Isso é uma questão de infraestrutura mínima obrigatória. Né? Se ela existe, é pavimentado, de terra, né, conservação boa, ruim, mais ou menos, né? Ruim, regular. Né? Qual a distância do acesso ao terreno? Né? Aí você tem aqui escola, hospital, você tem que colocar todas essas informações. Então, retomando aqui a pausa, né? Da pausa para atender o telefone. Pessoal, então aqui, ó, qual a distância do acesso ao terreno? Tá? Eventualmente você tem um terreno, vamos considerar que você tem uma gleba. Isso é interessante saber, viu? Você tem uma gleba que ela está, uma gleba é um terreno maior, tá? Você tem uma gleba aí que ela está dentro da zona de expansão urbana, mas ela não tem um acesso. Ela é uma parte de uma fazenda, uma parte de um terreno maior. Né? Então você tem que colocar qual a distância, né, do acesso, né, ao terreno, né? Ou seja, você teria que então, se você optar em ficar com esse terreno, né, costuma ser barato um terreno desse, né? Você vai ter que fazer o acesso até lá, levar energia, etc. Isso tem um custo, né? E esse custo ele tem um impacto direto na rentabilidade e na viabilidade do empreendimento, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Ali no processo, né, de estudo de viabilidade, né, na aula 2. Né? Ok? Escola, né, tem que colocar a existência, né, a distância. Né? Note você que não é uma vistoria de 1 hora, de 2 horas, é uma vistoria de dia todo. Né? Escola, hospital, posto de saúde, creche, posto policial, lazer comunitário. Tudo isso aqui agrega valor a um determinado terreno. Okay? A questão da infraestrutura mínima exigida, né? Rede de água, rede de esgoto, rede de energia, lembrando novamente que dos limites do terreno para dentro, a Caixa Econômica Federal financia tudo para você, desde que o projeto seja viável, né? E você esteja disposto a arcar com o custo, né?
de levar até lá a infra, até a porta, né? Dos limites para dentro, a Caixa pode financiar para você, o parcelamento de solos e as construções, né? Mas até o terreno, né? Isso é uma obra não incidente, não passível de financiamento, é você que tem que fazer. Né? Então tem que dosar isso daí, ver a distância, né? O custo dessa infra não incidente. Né? Se você tiver, por exemplo, 4 km, 5 km de estrada para fazer ou melhorar, né, ou pavimentar, né, já existe a estrada de terra ali, você tem que arrumar a estrada para ter o acesso lá, levar energia, né, e tal, para fazer 50 casas, né, o custo de construção ele se eleva muito, né, e a receita de vendas ela não se sobrepõe ao custo total de infra-incidente, né, e não incidente. Então, por isso que esse estudo aqui é válido. Note você que nós não estamos fazendo aqui nenhum julgamento, a gente está coletando dados, tá, reais. Coleta tudo com maior grau de precisão possível. Né? Aqui, ó, já é um julgamento mesmo. Né? Você vai considerar se é suficiente ou não. Tá? Ok? Eu estou falando isso, né? A questão de ser suficiente, insuficiente ou inexistente, porque num processo de parcelamento de solos, né? Ou seja, você vai criar um loteamento, em cima desse loteamento, colocar um empreendimento, né, pela legislação de parcelamento de solo, a gente detalha isso lá no curso de loteamentos, você tem que destinar áreas públicas, né, para posto de saúde. Na verdade, são áreas públicas que você tem que doar. A prefeitura tem que fazer ali uma escola, um posto de saúde, uma praça, uma farmácia popular, né, etc. Uma área de lazer. Né? Então, essas questões, ó, ou elas já existem, né, se for uma continuidade de um loteamento já existente, né, porventura a prefeitura pode dizer para você que aqueles, né, equipamentos urbanos, comunitários que estão ali, eles são suficientes para atender o seu empreendimento que vai ser feito lá no futuro. Né? Vai te dar uma diretriz sobre isso daí. Tá? A prefeitura é que dá essa diretriz para você, né, em termos de percentuais de áreas públicas, né, e equipamentos comunitários a serem doados para o município, no caso de loteamento. Tá? No caso de condomínio, né, é interessante ter também, né, ali perto, um hospital, uma escola, né, um comércio, né, qualificar esse comércio, né, se ele é de médio padrão, se é de alto padrão, se é básico. Né, tudo isso vai te dar uma orientação para desenvolver o empreendimento. Né. Fatores naturais, fatores ambientais e sociais. Né? Por exemplo, né, com impacto. O que gera impacto? Né? Em termos de fatores naturais. Risco de deslizamento de terra, risco de alagamento, né? Risco de erosão. Né? Eu conheço um empreendimento numa cidade aqui próximo, que ocorreu lá uma chamada vossoroca. Né? É uma erosão. Né? O pessoal, né, experiente que são, a loteadora, eu conheço os donos da loteadora, eles fizeram um estudo muito criterioso antes e não ocuparam essas áreas, deixaram isso lá, porque eles já sabiam que isso ia acontecer. Né? É muito difícil uma empresa de engenharia, uma empresa construtora, e muito caro, né? Não é impossível, mas é muito caro você combater um efeito natural, né, que você já vê que está acontecendo, né, e que ele tem potencial de se ampliar. Né? Vossoroca é uma erosão. Tá? Então o pessoal fez um loteamento em volta de toda essa erosão, deixando ali 250 metros de distância, né, do ponto, né, que poderia alcançar. Né? O empreendimento tem 15 anos que está lá, não tem nenhum problema nas casas limites, mas a vossoroca aumentou e parou, estabilizou. Né? Então, é um estudo muito bem feito, tá? Pessoal muito profissional, você tem que olhar isso daí. Risco de alagamento. Né? Aqui na minha cidade, a gente tem um mapa das cheias, né? O maior nível das cheias, né, do rio que passa aqui. Já tivemos aqui várias enchentes. As ocupações posteriores a esse estudo, elas sofrem alagamento quando tem uma chuva muito forte, a chamada chuva recorrente. Né? Você tem que olhar isso. Né? Tem uma legislação específica para isso. Né? Pessoal que trabalha com loteamentos, aqui no curso a gente trata disso com muito critério. Né? A questão do CONAMA, a questão do Código Florestal, a questão de proteção ambiental de nascentes, a
questão de cursos d'água, os afastamentos, etc. Né? A gente não pode considerar só a largura natural, a gente tem que considerar a máxima cheia histórica, né? E manter o afastamento, né, em função da largura do curso d'água. Né? Uma questão que a gente consegue ver. Pelo Google Earth a gente vê ali, né? Curso d'água, então, mas você não vê a largura, você não tem um estudo aprofundado, você tem que chegar lá e caracterizar, tem ou não tem dentro da gleba ou nos limites, né, o curso d'água passando, né? E verificar lá no mapeamento de águas da cidade, aqui na minha cidade tem, a gente vê no mapa da cidade em azul onde que pode chegar a água, né? Se na sua cidade tiver, ou no lugar que você for fazer o empreendimento tiver, você tem que olhar lá o potencial de alagamento, né? Risco de erosão, né, chamada vossorota e tal, risco de deslizamento, né? A gente não pode implantar pela legislação empreendimentos com um ângulo maior do que 30 graus, né, pela lei de parcelamento de solos. Né? Por isso que a gente faz os projetos acompanhando as curvas de nível. Né? E fatores ambientais e sociais, né? A favela, né, penitenciária, quem quer morar perto de uma penitenciária? Quem quer morar perto da indústria poluente? Da indústria de uma forma geral, né? Morar próximo de zona industrial, né? Onde você tem um acesso compartilhado para a parte residencial da região e para os bairros, para a zona industrial, você vai ter trânsito de carreta ali direto, né? A carreta, né? É uma questão complicada, porque a carga deles é muito pesada, a polícia sabe que aquilo cai, aquilo atrapalha o trânsito, é um movimento muito difícil, então é uma questão que desvaloriza. Não é recomendável, não. Matadouro, quem quer morar perto do matador? Via expressa, viaduto, cemitério, hospital, clube noturno, Deus me livre, feira livre, oficinas, aterro, lixão, quantidade de mosquito que dá lá perto, num raio ali de 10 km tem mosquito voando. Tanques, depósitos de postos de combustível, tudo isso aqui são fatores que ou impossibilitam, né, o empreendimento sob os pontos de vista físico, né, qualitativo, ambiental, né, bem como ensejam negativas por parte, especialmente da Caixa Econômica Federal, negativa de financiamento do empreendimento, tá, para a sua empresa. Então olhe isso aqui com cuidado, para você evitar de gastar dinheiro à toa, né? Isso aqui é um curso de um dia, um bom profissional faz isso aqui para vocês. Né? Descrever fatores de risco e de impacto. Eu coloquei nesse local aqui que não tem. Observações preliminares, risco de propagação de contaminantes por via subterrânea ou água subterrânea. Não tem. É uma zona de expansão urbana. Ok? Então vamos aqui, ó. A gente já conversou bastante, né? Vamos aqui para a parte visual. Ó. Olha aqui, ó. A cidade está aqui. Malha urbana principal. Aqui a malha urbana de expansão urbana. E o empreendimento está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. 1 km de distância, tá? O acesso, 1 km de distância é muito pouco, né? Para a quantidade de casas, esse empreendimento foi viabilizado. Ok? Deixa eu apagar esse aqui, porque tem o nome da cidade. Né? A área de 6 hectares, ó. 6 hectares, muito bom. 60 mil metros quadrados, né? Uma joia, né? Para empreendimento barato, tá? Empreendimento caro, a gleba tinha que ser por aqui. Ó. Então, olha só. Eu vou mostrar o Google Earth para vocês agora, nem estou tratando aqui da questão. Você tem uma cidade pequena, tá? Empreendimento financiado pela Caixa Econômica Federal. Se não me engano, faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida. Acho que não, faixa 1, não. Faixa 1 ou 1,5. Esse processo aqui foi. Eu fiz só a avaliação, né, da gleba, né? Depois a empresa propôs e foi, né, concedido, né? Ela foi agraciada com o processo de financiamento. Então o local é esse aqui, ó, é uma zona rural, mas sem finalidade rural. Né? Essa é uma questão do INCRA também, né? A gente caracteriza a gleba não só pela localização, zona de expansão urbana, urbano-rural, mas também pelo uso. Né? Você pode pedir uma legislação, né, na Câmara, descaracterizando e passando essa parte aqui, esse núcleo aqui para urbano, né? É um núcleo de povoamento. Né? Olha só. Só concluir aqui, ó. Número de frentes é uma só e tal, lote único, loteamento. Esse aqui já era um loteamento projetado.
né? A situação dele é declividade, né? É plano, inclinado, íngreme maior do que 15%. Né? Drenagem, se ele é seco, você tem que informar, terreno alagado, ele é seco, 100%. Não tem rio passando, não tem lagoa, não tem nada lá dentro. Nível em relação à rua, no nível do grade. Né? Tipo de solo, ó. Esse solo lá é argiloso, siltoso. É um solo bem característico aqui de Minas Gerais, é um solo firme. Ali com 3 metros de profundidade você já consegue uma capacidade de carga para você fazer sobrado, prédio de 4 pavimentos. E vegetação rasteira. Vegetação quase nenhuma lá. Aqui ó, não tinha canal de acionamento, não tinha linha de transmissão, não tinha torre de antena celular, não tinha adutora de água, não tinha nada lá. Um terreno in natura, muito bom por sinal. A forma dele é irregular. Ok? Então aqui a gente viu então a caracterização dele. Ó. Deixa eu puxar o Google Earth aqui para cá, eu já deixei ele aberto aqui. Vou tentar colocar ele na tela aqui para vocês verem. Ó. Olha o empreendimento aqui. Ó. Esse aqui. Ó. Olha só. Lá, ó. Aqui, ó. O local. Né? Lá em 2019. Aqui, ó. Empreendimento já implantado. Nota que a quantidade de loteamentos que saíram aqui, ó, aqui a cidade foi se expandindo para cá, tá vendo? Lá em 2019 não havia essa expansão. Né? Olha aqui, não havia essa expansão. Havia as ruas abertas lá e tal, mas não tinha sido feita a obra ainda. Era loteamento aprovado, mas sem obras. Né? Aqui então, ó, a cidade foi se desenvolvendo, ó, então o acesso já foi totalmente pavimentado. Tá vendo? Para esse conjunto habitacional aqui, ó, ele já está implantado, todo ocupado, ó. Tá vendo? Note vocês, ó, que daqui de cima até aqui embaixo ele não tem curso d'água, ele é plano, ele não tem linha de transmissão, ele não tem adutora, nunca foi indústria. Olha o uso dele lá atrás, é rural, ó, praticamente rural, pasto, né? Olha que achado, né? Aqui a pavimentação que ela foi feita lá, ó, né? Essa aqui foi o município fez, né? Tá vendo? O acesso. Então tem toda a infra, ó. Energia, né? Aqui a pavimentação, ó. Essa imagem, ela é recente, ó. Então, o único curso d'água que tinha lá, ele estava aqui embaixo, né? E foi feita aqui uma pequena travessia, que é um bueiro duplo, né? Não foi nem ponte, foi um bueiro duplo. E nem fazia parte da área do terreno. Consigo chegar lá, ó, tá vendo? É um bueiro duplo, acabei de passar em cima dele aqui, ó. Tem um pequeno curso d'água aqui, ó. E não é perene, né? Não é intermitente. Aqui o cara já abriu um barzinho aqui, ó, né? Para atender a população aí da cidade. Olha as casinhas da cidade do bairro, né? Então, note você, ó, recebeu toda a pavimentação, ó. Recebeu aqui iluminação, isso tudo aqui é financiado pela Caixa, tudo. Essa infraestrutura aqui toda, a gente faz o orçamento delas aqui, faz viabilidade, acontece com muita gente pegar. Essa gleba é relativamente nua, né? Crua, né? Bruta, né? Você paga barato e faz a infra, né? Aqui os equipamentos comunitários, lá que eu disse, ó. Isso aqui é um equipamento comunitário, ó. Isso aqui é chamado academia, né? Academia de esporte. Isso aqui, salvo engano, é o governo do estado que faz, ó. Coisa simples, ó, mas que ajuda, né, a pessoa, né, a fazer um exercício, né? Isso aqui é um equipamento comunitário, chama. As casas boas, ó, tá vendo? Telhado, não é casa popular, né, com telhado ruim, né? Telhado de fibrocimento, né, embutido, né? Ó, ó, caixa d'água lá em cima, para regular a pressão, né? Sobe lá o ponto, a gente calcula a pressão aqui, ó, a minha planilha calcula a pressão no ponto mais desfavorável, né, que no caso aqui é a última casa lá em cima, né? Então a gente coloca a caixa d'água aqui para poder, né, receber a água, né, reservar e dar a pressão para a casa menos desfavorável, mais desfavorável, né, menos favorável, que seria aqui, ó. Se fosse eu que fosse fazer esse projeto, eu ia considerar essa casa aqui como a casa com pressão mais desfavorável, né, trabalhar para ela, ó. Se a água tivesse vindo do município,
né, sem reservação, né, ela muito dificilmente ela iria alcançar essa subida aqui. Ó. Então aqui provavelmente, ó, não é projeto meu, mas se fosse meu, aqui teria que ter um poço artesiano, né, um poço de captação, reserva aqui em cima para regular, ó. Provavelmente é isso mesmo. Ó. Aqui é a entrada, ó. Né, aqui o ladrão, né, o extravasor, e aqui a saída para abastecimento. Então, isso aqui é um reservatório aqui de 50 mil litros, né? 50, 60 mil litros. A pavimentação toda é feita, a rede de drenagem. Aqui não tem boca de lobo aqui, né? Mas tem que ter uma drenagem aqui, senão essa água ela desce com muita velocidade. Aqui ó, a drenagem, aqui, ó. A primeira boca de lobo está aqui. Ó. Isso aqui é calculado para receber a vazão, né? A gente calcula aqui vértice para cá, a área de contribuição e calcula a vazão máxima. Primeiro a gente calcula a vazão máxima que essa boca de lobo tem condições de receber e assim a gente posiciona ela no local aqui cuja o fluxo o efluente pluvial, né, ele seja menor do que a capacidade da boca, né, da boca de lobo. Ok, pessoal. Então voltando aqui, ó, o empreendimento foi aprovado pelo banco, foi implantado, como vocês viram ali agora, né? Aqui a gente então tem uma continuação, ó, né? A ocupação atual. Aqui, ó, a questão dos corpos d'água. Há curso d'água no interior do empreendimento? Não. O curso d'água existente possui leito regular, é perene ou intermitente, né? Ou ele é direto ou não é, né? Há curso d'água nos limites ou próximo? Tem. Né? Há nascentes ou minas d'água no terreno? Não. Né? Nascente você tem que deixar um espaço grande em volta dela, pela legislação, tá? Ambiental. Você perde aproveitamento, né? Ocupação atual. Esse aqui, ó. Livre, com vegetação e relevo natural, na época que eu fui lá. Não tem ocupação. Né? Não tem nada de ruína industrial, subutilização, construções provisórias, nada disso, barracos. O terreno sempre foi livre, sim. História de ocupação, né? O que tinha lá antes? Não tinha nada. Presença de resíduos, nada. Aqui, ó, manifestação. Você como gestor de novos negócios, incorporador e tal, né? Dono de empresa, consultor, né? Analista de mercado, né? A gente faz muita análise de mercado aqui, muitos processos de viabilidade, estudo de viabilidade, né? Esse aqui é um documento que eu entrego, né? Eu recomendaria esse terreno, né? Mas descreveria o terreno como potencial para empreendimento de baixa renda, né? Mas possível de ganhar dinheiro. Não importa se é de baixa renda ou AAA, né? O que importa é que ele dê resultado para a empresa, né? E naturalmente se enquadre no segmento, na linha de negócio que a empresa trabalha, né? Nesse caso aqui, terreno recomendado, tão recomendado que, né, foi aceito pelo banco e o processo foi levado a cabo, né? O empreendimento está implantado. Aqui, relatório fotográfico. Tá? Pessoal, por que nós tratamos aqui de forma extensiva nesse trecho, né, a questão do terreno? Né? A gente está tratando esse curso aqui do ciclo de vida das incorporações e a matéria-prima das incorporações é o terreno. Né? Então, a gente tem como premissa, né, fazer a análise do terreno. Esse é o ponto nevrálgico, é o ponto chave para o sucesso ou não, né, para a viabilidade ou não de determinado processo de incorporação imobiliária. Seja ela casas populares, seja um AAA, seja um condomínio Alphaville. O terreno é a matéria-prima. Esse checklist aqui é indispensável. Esse checklist aqui a gente está tratando de questões físicas, qualitativas e quantitativas. Né? A gente tratou lá no módulo 1, no trecho 1 da aula 1, sobre a questão do due diligence jurídico, de terreno, de proprietário e de proprietários anteriores dentro da cadeia dominial, né? E com base nesses documentos, né, nessas informações, a gente vai passar, né, para a aula 2, né? A gente vai tratar lá da questão da viabilidade, né? Isso aqui é um processo que a gente faz antes, né? Lá na viabilidade a gente vai pegar os permissões, né, os permits, né, o pessoal chama de permits, os permits municipais, né, via zoneamento e lei de uso e ocupação do solo.
para a gente poder saber o que cabe nesse terreno. A gente já sabe que ele é viável, que ele pode receber tanto empreendimento quanto financiamento bancário. Né? Ele é um terreno bom para fazer o empreendimento. Agora nós vamos saber o que é que a gente pode colocar lá em termos de produto, né? Quantidade de área construída, padrão, né, construtivo, né? E o que nós vamos colocar, né? Prédio, casa, né? Lote. Né? Esse é um assunto para a aula 2.